E agora a gente retoma o contato com o professor William Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Olá, bom dia, professor. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Bom dia, muito obrigado. Tudo bem. Vamos conversar com o professor William sobre a participação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na COP27, a volta do protagonismo do Brasil no meio ambiente. A expectativa para o discurso de Lula no ambiente oficial da Organização das Nações Unidas, a partir do meio-dia e 15, a expectativa é que ele reafirme a necessidade dos países se comprometerem com a preservação ambiental como forma de combater a fome em todo o planeta. Essa é a sua avaliação também, professor? Sim, o presidente Lula fez o discurso que todos esperavam. O discurso de comprometimento do Brasil com a pauta internacional da preservação do meio ambiente, que hoje é uma das mais, se não a mais importante, né? Para o Brasil, a pauta mais importante é a promoção do desenvolvimento econômico e social, mas isso não pode ser feito dissociado da pauta ambiental, não pode se promover mais o desenvolvimento econômico e social em detrimento do meio ambiente. Portanto, o discurso do presidente Lula foi um discurso muito forte, muito denso nesse sentido, comprometendo o Brasil, como não podia deixar de ser, e era por isso que o discurso dele era aguardado, né? Foi muito bom. Perfeito. A gente tem que lembrar que ontem o presidente Lula também já conversou com o emissário especial dos Estados Unidos, o ex-secretário de Estado norte-americano John Kerry, também conversou com o enviado especial da China, o Xi Zhenhuan, para discutir uma agenda de cooperação Sul-Sul, e o Brasil também voltando a se colocar como um interlocutor com os Estados Unidos e a comunidade europeia. Isso é muito importante, não, professor? Olha, a inserção de um país no meio internacional, ela constitui a resposta a três questões. O que é, como é visto, o que quer ser. O que é a realidade do país. O que quer ser é a sua política externa. E como é visto, é muito importante porque ela determina o que quer ser, né? Ou seja, o que significa como é visto? Significa de como o país entra no cálculo das grandes potências. Como o país se insere na estratégia das grandes potências. E o Brasil, pelo seu tamanho, pela sua população, pela sua unidade nacional, né, pela sua natural liderança na América do Sul, né, ele entra no cálculo estratégico das grandes potências. Por isso é que o presidente Lula está sendo cortejado, né? Porque a China quer um diálogo mais fluente com o Brasil, os Estados Unidos precisa de um diálogo mais fluente com o Brasil. Todos dois querem atrair o Brasil para uma posição mais próxima de si, né? Portanto, essa posição que nós ficamos nos 4 anos, né, de absoluta irrelevância, sem política externa, né? Nós ficamos sem política externa. Nós mantivemos as relações exteriores com as nossas embaixadas funcionando, os nossos embaixadores lá a fazer relatórios, a carimbar papel, mas política externa não tínhamos, né? Um presidente que insultava os demais, enfim, tinha uma visão muito primitiva, muito tosca das relações internacionais, né? De modo que havia uma ansiedade para que o Brasil, vamos dizer assim, voltasse à normalidade, né? E pudesse, portanto, ser um parceiro importante, né, para as grandes potências. E isso está, quer dizer, quem alguma vez duvidou disso está vendo isso assim, de uma maneira muito evidente, muito clara. Pois é, professor, mas normalmente a gente acompanhando essas discussões
todos os pontos eles são colocados por países basicamente capitalistas, Estados Unidos ou os países da União Europeia, como metas para a redução da emissão de carbono e tudo mais. A China, quando traz o Brasil, ou procura o Brasil para aumentar ou retomar essa cooperação Sul-Sul, e o Brasil começa também, por conta de sua, digamos assim, a sua gravidade, a trazer todos os países da América do Sul. Existe a possibilidade, inclusive, da Argentina querer integrar um BRICS ampliado. Como é que o senhor avalia a possibilidade desses países do Sul também colocarem suas demandas e suas preocupações para os países do Norte, que normalmente são eles que pautam esse debate? Muito bem, muito bem. Nós estamos vivendo, né, estamos passando por uma fase do sistema internacional de poder em que há uma disputa intensa, né, pelo poder hegemônico e, consequentemente, né, pela manutenção ou mudança na ordem internacional. Evidentemente que os Estados Unidos lutam para manter uma ordem internacional que ele, seus aliados, né, e seus interesses prevalecem. De outro lado, temos a China e a Rússia. A Rússia aceitou a provocação, né, e entrou em guerra. Com os chineses é mais difícil, né? A estratégia chinesa é muito sutil e não abre a guarda para esse tipo de coisa que fizeram com a Rússia. Embora os norte-americanos tentem, sempre com a provocação a respeito de Taiwan. Ora, qual a diferença, né, entre a ordem internacional atual, defendida pelos Estados Unidos, e a ordem internacional que poderia advir de um maior protagonismo da China com os seus aliados? A ordem internacional atual é uma ordem internacional criada para atender às necessidades dos países desenvolvidos. É isso que os Estados Unidos querem manter. Ao passo que a China propõe uma nova ordem internacional, né, que abre a possibilidade, abre caminho para o desenvolvimento dos países da periferia. Essa é a diferença, né? Veja que o BRICS, né, foi um instrumento, né, desse processo. O BRICS criou o novo Banco do Desenvolvimento, criou o fundo, né, quer dizer, com finalidade financiar a infraestrutura dos países em desenvolvimento. Os Estados Unidos e os seus aliados, né, sejam europeus ocidentais, canadenses, japoneses, né, nunca jogaram nesse sentido. Né? Jogam com financiamento, né? Jogam com empréstimos, né? Mas nunca atuaram no sentido, né, de promover o real desenvolvimento dos países da periferia. Essa é a diferença, é isso que está em jogo, e nesse processo o Brasil é uma peça importante, afinal, é um dos criadores do BRICS, né? É uma parte importante. O Banco dos BRICS foi criado aqui no Brasil, no encontro de Fortaleza, durante o governo da presidente Dilma Rousseff. Sem dúvida. A gente está conversando com o professor William Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, falando sobre a expectativa da participação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na COP27. Professor, vamos voltar a falar então agora da preservação das florestas. Hoje também existe a expectativa, a previsão de que Lula participe do evento Carta da Amazônia, uma agenda comum para a transição climática, ao lado de governadores como o Valdez Góes, do PDT, do Amapá, Gladson Camelli, do Partido Progressista do Acre, Mauro Mendes, da União do Mato Grosso, Helder Barbalho, MDB Pará, Vanderlei Barbosa, Republicanos Tocantins, e Marcos Rocha, do União de Rondônia. Ou seja, partidos que muitos deles bem alinhados, ou estavam muito alinhados com o governo Bolsonaro. Como é que o senhor vê esse novo rearranjo, digamos assim, dessas forças políticas com foco na preservação a partir desse encontro com Lula e a COP27? Bom, eu penso, em primeiro lugar, que a mudança do governo federal, né, com uma sustentação popular
robusta e principalmente com o apoio externo que o novo governo, que o governo eleito tem, né? Não vamos esquecer que imediatamente após o resultado da eleição, todos os chefes de Estado dos principais países se manifestaram cumprimentando o presidente eleito, portanto, ratificando a legitimidade do pleito, né? Portanto, nós temos um chefe de Estado que um chefe de Estado eleito, que é respeitado no meio internacional, que é ouvido no meio internacional. E, evidentemente, que os governadores, a despeito dos seus partidos, têm que ter uma responsabilidade com isso. Não podem decidir agora fazer uma resistência, se recusar a dialogar e participar das diretrizes federais. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que eu vejo como muito importante é o seguinte: a política do meio ambiente do governo anterior, desse que está se esvaindo, né, parte de um princípio, né, que sempre teve muito trânsito nas Forças Armadas, especialmente no Exército, que era o seguinte, que a Amazônia está tomada pelas ONGs. As ONGs tomaram a Amazônia, essas ONGs têm vinculações com o meio exterior, são forças, portanto, antinacionais. Eu não vou dizer que estivessem completamente errados. Não, de jeito nenhum. Isso tudo existe. O problema é como lidar com isso. E o governo, né, lidou com isso da maneira mais tosca, mais primária que podia fazer, que foi liberar, né, vamos dizer assim, a bandidagem, a queima indiscriminada, né, da floresta, a liberação para uma mineração do século XVIII, né, fechou os olhos para a criminalidade. Então, a maneira com que resolveram o problema que eles diagnosticaram é pior do que o problema, né? E qual é a maneira correta de enfrentar o problema? É esse que se propõe, é de integrar a Amazônia à economia nacional, dando atenção à população local, aplicando tecnologia, né? E preservando coisa. É possível fazer isso, né? Não sou eu que vou ensinar as pessoas a fazer isso, mas nós temos no Brasil conhecimento para fazer isso, né? Órgãos estatais, as universidades, sobretudo aquelas do norte do país, a Federal do Amazonas, Federal do Pará, ali há conhecimento acumulado, né, para pôr em prática uma economia moderna para a Amazônia e sem destruir o meio ambiente. E como isso interessa a comunidade internacional, vamos dizer assim, o Brasil pode se aproveitar disso e drenar recursos para isso. Agora, é necessário inteligência, é necessário habilidade diplomática, né? Isso não se resolve da maneira tosca, primária, com que vinha sendo feito. E eu acredito que o governo Lula, assessorado como ele está, com a experiência, o conhecimento que ele tem, que ele acumulou ao longo de todos esses anos, ele seja capaz de liderar um processo desse tipo. Agora, professor, é impressionante como, de fato, o presidente Lula já se tornou o interlocutor internacional, né? Nós temos a participação oficial do Brasil e ninguém fala uma frase do que foi dito pelo ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Leite, se eu não me engano, esse é o nome do nosso ministro, né? Ainda em atuação. Como é que o senhor vê essa situação bizarra? É uma situação diferente, né? Nós ainda não havíamos
Já experimentamos de tudo, mas isso ainda não tínhamos experimentado. Quer dizer, o governo atual foi um governo que se isolou, né? Um governo que nega o conhecimento, que vira as costas para a ciência, que hostiliza a universidade, não é? E que trata os demais, o presidente, né, tratou os demais chefes de Estado da maneira mais desrespeitosa que ele encontrou, né? Da mais respeitosa que podia ser. Portanto, que foi um governo que se condenou ao isolamento, né? Um presidente da República que vai ao encontro internacional e passa o tempo todo a fazer piada com garçom, ou come sanduíche na calçada em Nova York. Isso, é claro, ninguém leva uma figura dessa a sério, tampouco de seus ministros, porque afinal foram escolhidos por ele, não podem ser pessoas sérias mesmo, porque ninguém sério, ninguém competente admitiria participar de uma coisa grotesca como essa, não é? Portanto, aquela participação do atual ministro foi uma participação puramente formal. De certo, ninguém sequer prestou atenção no que ele disse. Enfim, uma coisa melancólica. Inédita, né? Inédita. Nunca vimos isso. Veja que eu lembro quando o Bill Clinton convidou os países da América Latina para um encontro nos Estados Unidos, para pensar numa forma de integração. O presidente em exercício, Itamar, convidou o presidente Fernando Henrique Cardoso para acompanhá-lo e participar junto com ele, uma vez que ele havia aceitado o convite, mas quem ia administrar, né, o processo seria o presidente Fernando Henrique Cardoso. Os dois foram juntos, né? Mas essa civilidade nós não se perdeu, né? Eu espero que fique para a história, nunca mais se repita. Perfeito. Quero agradecer a participação do professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, o professor William Gonçalves, fazendo uma avaliação da participação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nas discussões que acontecem no Egito durante a COP27. A expectativa hoje para a participação do discurso de Lula no ambiente oficial da Organização das Nações Unidas e as relações que começam a se restabelecer entre Brasil e o resto do mundo, capitaneado por Lula. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço a oportunidade, Rafael. Um abraço, tenha um bom dia. Bom dia. Conversamos com William Gonçalves aqui no Jornal Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.